A senhora, Renata, tem uma trajetória de destaque aí na ajuda às parturientes. A senhora é doula, né? Como a senhora já explicou, já contou a história. E na semana passada aconteceu um caso bem curioso. A senhora viu, provavelmente, uma mulher invadiu uma palestra, um evento do governador Zema, na sede da Polícia Militar, e o chamou de genocida, acusando de ter fragilizado políticas de combate à violência contra a mulher. Isto posto, eu pergunto, a senhora concorda? Este governo fragilizou as políticas de combate à violência contra a mulher? Fragilizou. Fragilizou dramaticamente. Políticas que já eram frágeis, né, e foram mais precarizadas aí. Porque, veja bem, o contexto da crise sanitária da pandemia, né, naquele momento de isolamento, acarretou um aumento, né, no número de violência obstétrica, violência obstétrica também, mas no número de violência contra as mulheres no geral, né, não só a violência que se dá ali no âmbito doméstico familiar. E o governo não implementou as medidas que foram encaminhadas pela Assembleia Legislativa, por exemplo, que visavam esse enfrentamento, certo? E o atual governador ainda não perde a oportunidade de fazer uma declaração machista, que inclusive é outra forma, né, de violência contra a mulher e que ajuda a perpetuar esse pensamento, né, que diz de uma forma ou de outra que é legítimo, que você pode bater sim em mulheres em determinados contextos, sabe? A senhora pode dar um exemplo de declaração machista do governador Zema? Posso. Ele falou, no ano passado, deu uma declaração absurda, falando que às vezes as mulheres que se separam não se conformam e passam a perseguir seus ex-maridos, algo nesse sentido. Não estou falando exatamente com as mesmas palavras, mas foi algo nesse sentido que ele disse, e tem registro nisso, salvo engano, inclusive, saiu alguma coisa no estado de Minas também, certo? E ele, em outros momentos, também já relativizou a questão da violência sofrida pelas mulheres, né? Então, se você pesquisar Zema machista no Google, você encontra outras coisas também que vão aparecer aí. Mas das coisas mais graves que eu acho, para além da forma que ele, né, atuou aí na condução, na execução das políticas públicas, das políticas que buscam preservar aí, né, a vida e a segurança das mulheres, ele ainda tem esse papel, esse desserviço de só colocar publicamente, né, de forma a alcançar boa parte aí do povo mineiro, reforçando certas questões, certos pensamentos machistas que são arraigados aí na nossa sociedade, que nós, mulheres, lutamos aí para derrubá-los há muito tempo. Essa pessoa que entrou no evento chamou o governador de genocida, e a senhora citou essa palavra agora há pouco. Então, vocês têm uma coincidência aí de opinião sobre o governador. Sim. A senhora considera ele genocida? Sim, Minas Gerais foi o estado que menos investiu na saúde no pior ano da pandemia. Isso é sintomático, isso nos diz alguma coisa, não diz? No momento que a população mineira mais precisava de investimento na saúde, nosso estado foi o que menos investiu. Entende? Então ele não tem essa condução aí, pensando, índice de feminicídio também cresceu no nosso estado, aí segue desmontando, realiza políticas pontuais para atender grupos pequenos de mulheres que não representam ali nem um terço da demanda reprimida que a gente tem por esses serviços, né? Não fortalece ali a estrutura, né, do estado para poder estar garantindo a vida e a segurança das mulheres, como eu já disse, seja através de políticas de abrigamento, né? Inclusive no contexto da pandemia, enfim, que o que foi implementado, como eu digo, o que foi encaminhado, aprovado na Assembleia Legislativa não foi implementado pelo governo. Então não tem outro nome para chamar esse senhor que se encontra no governo, não, né? Chegou aí promovendo, facilitando o licenciamento de mineração, sendo que logo no início do primeiro ano do seu governo a gente teve um crime ambiental, socioambiental absurdo, que ceifou muitas vidas e impactou o Estado e o país de uma forma dramática, entende? Não tem, para mim se encaixa bem sim, não é porque proporcionalmente falando os nossos números não são tão assustadores quando a gente pega o apanhado geral do país, né? Ainda assim tivemos muitas mortes e uma péssima condução aí no enfrentamento da pandemia, então eu entendo que o Zema, ao reproduzir essa linha política aí do governo genocida Bolsonaro, ele se torna um genocida também. Já que estamos falando de violência contra a mulher, nos seus planos, nas suas ideias, já há alguma coisa formatada para tentar diminuir esses números? O que a senhora considera primordial para o enfrentamento à violência contra a mulher? Olha, a gente já tem alguns projetos e algumas medidas que são muito boas, mas não são devidamente implementadas, certo? Se a gente conseguir avançar para essa questão, né, de avançar no convênio com o governo federal também para garantir a expansão
dos abrigos, né? Retomar aí a ampliação da rede de proteção, né? Tinha uma série de delegacias de atendimento especializado no interior, aqui fora da região metropolitana, foram fechadas aí ao longo desses últimos 20 anos, várias delas foram fechadas, então a gente precisa estar garantindo, né, que vai ter, onde não for possível a gente instalar, por exemplo, uma DEAN, né, que tenha equipe qualificada e atualizada para poder tá atuando nesse problema, né? A gente precisa avançar nesse processo de requalificação de todo o efetivo. Aí é todo o efetivo mesmo para ter condições de lidar e fazer o acolhimento devido ali de uma mulher em situação de violência, porque hoje, quando a mulher que está sofrendo violência busca ajuda, né, institucional, busca ajuda do governo, ela ainda sofre uma série de outras violências porque as equipes não estão devidamente preparadas para isso. Então, se a gente conseguir inicialmente, né, garantir que os programas que a gente tem atualmente, inclusive garantir que vão ser implementados como previsto na prática, a gente já avança para a solução desse problema. Agora, o mecanismo mais eficaz da gente conseguir fazer isso, eu tenho que voltar na questão da participação ativa da população nas decisões do governo. Porque é isso, as mulheres participando, falando, a nossa demanda é essa, para sair da casa do meu agressor, eu preciso de ter um abrigo, eu preciso de ter emprego, eu preciso de ter uma política de geração de renda específica para as mulheres, e não só reproduzir, outra coisa que foi um programa do governo atual também, né? Aí ele propôs curso profissionalizante para as mulheres, para ajudá-las a se requalificarem no mercado de trabalho. Aí ele ofereceu cursos majoritariamente nas áreas que as mulheres já são predominantes, tipo, né, estética, beleza, costura. E a gente não quer só reforçar esses estereótipos, né? Tem que dar a oportunidade da mulher ali de estar indo para a área da tecnologia, se ela quiser, enfim, área inclusive que remunera muito melhor, né? A partir desse momento que a gente consegue trazer as mulheres para estar decidindo, né, sobre qual vai ser a destinação dos recursos para as políticas públicas de enfrentamento a essa violência e fazer campanhas, gente. Esse governo também não promoveu campanhas na mídia, mesmo no contexto da pandemia, com os números de violência doméstica aumentando, não promove campanhas de conscientização e combate à violência contra a mulher. E é importante você fazer isso também, porque, como eu disse, ainda existe uma parte da população que acha que tem mulher que merece apanhar sim. E a gente precisa dialogar com essa população, entendeu? E avançar nas medidas, inclusive, de responsabilização. Não estou indo por um viés punitivista, que eu acho que a punição não é a solução do contexto também. Mas você conseguir fazer esse fortalecimento e fazer ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, que a prevenção ela é muito eficaz também, né, a médio e longo prazo, por meio de campanhas, por meio de atuação, né, dos organismos, nas escolas, inclusive, que a gente tem que levar esse debate para, né, dentro de casa. Né? A gente já ouviu aí que quando tem o diálogo sobre violência infantil, sobre abuso sexual infantil nas escolas, acontecem das crianças tomarem consciência de que estão sofrendo abuso e denunciarem, terem condição de sair daquela situação de abuso. Então, são medidas, algumas medidas, inclusive, muito fáceis e pouco onerosas de serem implementadas, que a gente consegue dar um salto expressivo aí nessa questão. Renata, nessa questão ainda sobre a mulher, uma pergunta que eu considero importante, assim, a questão de gênero hoje suplanta a questão ideológica, centro, esquerda, direita? Você venceu outros candidatos internamente no PCB para ser a pré-candidata ao governo? Homens, eu digo. É uma coincidência 3 partidos de esquerda terem candidatas? Mulheres? Olha, não é coincidência, não. Não é coincidência. Isso é resultado da nossa organização, da nossa participação. A gente vem se inserindo cada vez mais nesses espaços. Houve um trabalho pensado para isso. Não, eu digo, vamos isso lançar... é resultado, vamos supor, eu chegar hoje, né, a estar concorrendo a esse cargo, como pré-candidata a esse cargo executivo pelo partido, é resultado de 21 anos de militância dentro desse partido. Sim, mas eu pergunto assim, hoje é uma questão que é colocada à mesa sobrepondo a questão ideológica. Eu digo assim, vamos lançar uma candidata, né? Vamos ter uma mulher como postulando o cargo, porque com isso nós teremos mais condições de dialogar com esse gênero e com isso avançar né, as conquistas do partido, por exemplo. Isso suplanta a ideologia? Eu não sei se você está me compreendendo. Porque a gente não entende a questão de gênero como algo isolado a ser resolvido. A gente não vai resolver o problema das mulheres
isoladamente. A gente precisa, e inclusive posso afirmar categoricamente, a gente tem pré-candidaturas masculinas também, né? Temos outras mulheres postulando aí o governo de outros estados, Elga Martins em Goiás, Vivi Mota no Paraná. Vivi Mota, Sim, temos também outras candidaturas masculinas, como o Eduardo Serra no Rio, Gabriel Colombo em São Paulo, Jones Manuel em Pernambuco, que eu posso afirmar categoricamente que são pessoas comprometidas com as pautas das mulheres e que vão apresentar, não vão deixar de apresentar ou se furtar de fazer esse debate, porque não são, né, do gênero feminino. E eu posso te afirmar categoricamente que essas pessoas, elas têm uma capacidade, um potencial para representar, inclusive as mulheres também, muito melhor do que certas candidaturas aí de mulheres de setores da direita. Porque o que acontece? De uma forma muito habilidosa, né, a gente vê que os setores aí da direita e até da extrema direita vêm se apropriando e cooptando pautas, né, que surgem aí no seio da população, no seio da classe trabalhadora mesmo, para usar ela a seu favor. E é importante você colocar essa pergunta, comentando o que você perguntou também. Não houve disputa dentro do Partido Comunista Brasileiro. Durante o processo de discussão se teríamos ou não pré-candidatura, foi colocado o meu nome, que foi sendo reforçado. Nesse processo, eu fui convencida a aceitar essa tarefa de pré-candidatura ao governo do Estado. E, né, nesse debate de direção, quando foi para a base e para a direção, para bater o martelo, no final das contas, na direção estadual, foi aprovado por unanimidade. Certo? Agora, não entendo que ter uma mulher postulando cargo é importante por esse contexto todo que a gente está comentando aqui de violência também, e pelo fato de, para as mulheres, as possibilidades e os meios de se organizar serem muito mais complexos. É muito mais difícil para uma mulher trabalhadora que é mãe, enfrenta múltiplas jornadas de trabalho ali, conseguir se organizar politicamente para poder ter oportunidade de disputar qualquer cargo eletivo, entende? É importante, mas não é isso que foi o determinante, não, e te falar, não facilita na campanha. Não facilita. Mesmo a maioria da população. Você está dizendo então que feminina, não importa ser mulher ou não basta ser mulher. Importa. Não, mas eu digo assim, como você está dizendo, há candidatos homens que são capazes de incorporar essa pauta da diversidade ou do gênero feminino da mesma maneira. Incorporar, Ben, são pessoas, porque a luta pela superação do machismo já estão engajadas. Não é uma luta específica das mulheres. A luta antirracista não é uma luta específica das negras e negros desse estado, desse país. Né? Então a gente tem que entender que todo mundo tem responsabilidade no combate e enfrentamento ao machismo, ao racismo, e a gente não vai conseguir superar isso tratando de forma isolada. A gente tem que entender que o machismo, o racismo são pilares estruturais aí do sistema que a gente está inserido, que é regido sob a lógica capitalista. E é por isso que a gente tem uma proposta revolucionária e trabalha para a construção de uma revolução nesse país, entende? Porque a gente só consegue resolver esses problemas e todos os problemas que assolam a população desse país, a fome, o desemprego, as péssimas condições de trabalho, a ausência de garantias trabalhistas, a gente só consegue avançar nisso tudo tendo uma mudança profunda e estrutural na nossa sociedade. Né? Enquanto a gente não chega nessa mudança, a gente vai trabalhando aí para avançar na construção do poder popular como uma forma de poder chegar ao socialismo um dia no nosso país, certo? E conseguir ir avançando na solução imediata para esses problemas que são imediatos da classe trabalhadora, né?